Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Dia de Matemática. Sou o professor Jefferson Alexandre, professor no IFRN Campus Ceará Mirim. Hoje daremos continuidade, ao nosso curso de Matemática Básica 1, espécie de pré-cálculo, no qual estamos analisando as funções e suas características. Na aula anterior, nós finalizamos a função quadrática, né? Finalizamos o estudo da função quadrática. Na aula de hoje, iniciaremos o estudo das funções modulares. Então, sem mais demora, vem comigo. Então, já estamos aqui de volta. Espero que você esteja em um ambiente tranquilo, silencioso e confortável, para que acompanhe essa aula da melhor maneira possível. E já começo a nossa aula com uma provocação. Qual é o valor do módulo de x? Quanto vale o módulo de x? Nós sabemos, né, desde o ensino fundamental, que o módulo é uma função positividade, ou seja, se eu escrevo aqui, ó, o módulo de menos 3, o módulo de menos 3 é igual a 3. Se eu escrevo módulo de 3, também vai ser igual a 3. Módulo de menos 5 vai ser igual a 5. E nós aprendemos desde o ensino fundamental que o módulo é sempre positivo, né? Quando você tem o resultado do módulo, é como se fosse uma função positividade. Tudo que entra lá sai positivo. Se é negativo, sai positivo. Se é positivo, continua positivo. Mas aí, aqui vejam que está explícito qual é o sinal do 3 aqui e qual é o sinal do 5. Mas quando nós escrevemos módulo de x, olha só, e quero saber quanto é que é o módulo de x, nós não sabemos se esse x ele é positivo ou negativo. É por isso que é tão complicado, não é tão simples dizer que o módulo de x é simplesmente o x. Porque se eu disser que o módulo de x é simplesmente o x, eu estarei dizendo que o módulo de menos 3 será o próprio menos 3, porque o x pode ser o menos 3. Concorda comigo? Ó, vamos supor que o x é menos 1. Então, se eu disser que o módulo de x é o próprio x, estarei afirmando aqui que o módulo de menos 1 é o próprio menos 1. Então, como é que eu faço para definir módulo de maneira que sempre o módulo retorne algo positivo? E é isso que nós veremos agora. Olha só. Módulo de um número. Sendo x um número real, definimos aí módulo ou também conhecido como valor absoluto de x, indicado por um x entre barras paralelas e verticais, por meio da relação. Vejam aí, ó. O módulo de x vai ser igual a x se o x for maior do que ou igual a zero. E o módulo de x será igual a menos x se x for menor do que zero. E não quero causar confusão aqui, já vou explicar para vocês. Vocês devem estar dizendo, professor, o senhor acabou de dizer que o módulo sempre retorna algo positivo. E como é que agora o módulo de x vai ser igual a menos x? Vejam só, qual é a condição para que o módulo de x seja igual a menos x? A condição é que o x seja menor do que zero. Então, se o x é menor que zero, nós dizemos assim que, em sua essência, o x é algo negativo. Então, se eu negativo algo que é já negativo, ficaremos aí com menos por menos. E nós sabemos, né, que menos por menos é igual a mais. Então, quer dizer que menos x, nessa situação, não é algo negativo. Menos x é algo positivo. E o sinal de menos aqui está propositalmente colocado para tornar exatamente isso aqui positivo. Então, está aí, ó. O modo de um número real não negativo, ou seja, zero ou maior do que zero, é sempre igual ao próprio número. Então, por exemplo, o módulo de x será igual a x se x for 0, 2, 3, 4, 10, 100, 100,3. No entanto, se o x for algo negativo, o módulo é menos ele, para que assim ele fique positivo. Então, deixa eu trazer aqui de volta o nosso quadro. Olha só. O módulo de x, então, vejam, vai ser igual a x. Se x for maior do que ou igual a zero, significa o seguinte, ó. O módulo de 3, se eu quero calcular o módulo de 3, basta fazer o quê? Ó? Basta repetir o próprio 3. Já o módulo de menos 5, não bastou repetir o menos 5. Módulo de menos 5 é a mesma coisa que menos 5.
É por isso que nós dizemos que o módulo de x será igual a menos x na situação do x ser menor do que zero. Tá bom? Então, espero que vocês não façam confusão com relação ao módulo e é muito importante que não façam, tá bom? Para que entendam direitinho aí, porque na definição de função modular teremos exatamente essa ideia. Para resolver equações, teremos exatamente também essa ideia, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fique muito à vontade para tirar aqui nos comentários do nosso vídeo. Ficarei muito feliz em contactá-lo assim que puder. Então, vamos aqui seguindo para algumas propriedades agora. Olha só. Módulo de um número real e suas propriedades. Deixa eu abrir aqui e ver o que é que nós temos. Vamos ver aqui algumas propriedades. Não farei as demonstrações de algumas, mas tentarei explicar o porquê se dá dessa maneira, tá bom? Então vamos aqui, ó. Primeira propriedade. O módulo de x sempre será maior do que ou igual a zero, ou seja, sempre será um número não negativo, como nós vimos antes, né? Então, o módulo de x nem sempre será um número positivo, porque pode ser inclusive o zero. O módulo de x será zero se e somente se, olha só, é a segunda propriedade, né? Se o x for igual a zero. Terceira propriedade diz que o produto do módulo de x vezes o módulo de y é a mesma coisa que o módulo de x vezes y para todo x e y real. Isso aqui parece ser bem intuitivo, mas não é bem assim, tá bom? Porque o x e o y podem ser ambos positivos, podem ser ambos negativos, ou pode ser um positivo e um negativo que, dependendo da operação, vai sim fazer diferença. E vamos ver daqui a pouco, por exemplo, nas sexta e sétimas propriedades. Vamos aqui, ó. Quarta propriedade. O quadrado do módulo de x é igual ao quadrado de x. Então, é só observar, pessoal, aí, por exemplo, a terceira propriedade, né? Em vez de fazer módulo de x vezes módulo de y, fazemos módulo de x vezes módulo de x, que vai ser x vezes x. Vamos aqui. Quinta propriedade, ó. O x, né, será menor do que ou igual ao módulo de x. Por que essa propriedade está aí? Como é que ela se justifica? Olha só. Por exemplo, o menos 3, ele é menor do que o módulo de 3, concordam? O módulo de menos 3, ele é menor do que o módulo de menos 3. Por quê? O módulo de menos 3 é 3. E evidentemente que o 3 é maior do que menos 3. É por isso que temos aí a quinta propriedade, né? A sexta propriedade, que é aí, né, menos intuitiva, diz que o módulo da soma sempre será menor do que ou igual que a soma dos módulos de dois números reais. Isso se dá por quê? Lembrar mais uma vez, o x e o y podem ser ambos negativos, ambos positivos, e daí pode acontecer essa situação, né? Podemos fazer um exemplo aqui, tá bom? Vou fazer aqui um exemplo para vocês. Vamos supor, isso não é uma demonstração, é só para explicar para vocês que a propriedade é válida. Então, vou fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor que o x ele seja igual a 3 e que o y seja igual a menos 5. Então, quando eu faço módulo de x mais y, eu estou fazendo módulo de 3 mais menos 5, tá bom? E o módulo de 3 mais menos 5 vai dar quantos aqui? Vai dar o módulo de menos 2, que é igual a 2. Já se eu fizesse separado, ó, o módulo de 3 mais o módulo de menos 5, isso vai dar igual a 3 mais 5, que é igual a 8. Então, vejam, ó, o módulo de x mais y nessa situação está sendo menor do que o módulo de x mais o módulo de y. A sétima propriedade, que diz que o módulo da diferença é sempre maior do que ou igual à diferença dos módulos. Então, sugiro que vocês procurem fazer a demonstração formal, que é um pouquinho mais complicadinha, mas caso não consiga, façam pelo menos um exemplo para entender que essa propriedade de fato vale, ou seja, que o módulo da diferença nem sempre será igual à diferença dos módulos. Há situações onde o módulo da diferença será maior do que a diferença dos módulos. E vem a oitava e nona propriedades aí, que são fundamentais quando queremos resolver inequações modulares. A oitava propriedade diz que se
nós temos que o módulo de x é menor do que ou igual a A, e A é um número maior do que zero, então nós podemos dizer ali que o x ele está compreendido entre o menos A e A, tá bom? Então, podemos sim fazer aqui, deixa eu só tirar esse quadro aqui, nós podemos sim fazer a demonstração desse fato. Faremos mais à frente quando falarmos das inequações. E a nossa nona propriedade diz que o módulo de x, se ele é maior do que ou igual a e o a é positivo, nós temos aí duas situações, né? Dois intervalos. O x é menor do que ou igual a menos a, ou o x é maior do que ou igual a. Essas duas últimas propriedades trabalharemos um pouquinho melhor quando falarmos de inequações modulares. No entanto, aqui, né, essa aula, eu só quero que vocês entendam o que é o módulo de um número, como representar o módulo de um número desconhecido, no caso do x, e entender, pelo menos, entender essas 9 propriedades, tá bom? Vamos aqui agora falar propriamente de funções modulares. Mas antes de falarmos de função modular, eu quero apresentar para vocês um tipo especial de função, que é a função piecewise, ou função definida por várias sentenças. Então, trago aqui para vocês um exemplo. Ó. Uma função f, ela pode ser definida por várias sentenças abertas, cada uma das quais está ligada a um domínio específico da função, no qual cada domínio desse, evidentemente, são subconjuntos do domínio da função toda, da função f completa. Vou trazer aqui um exemplo, olha só. A função f, ela é definida por três sentenças, olha só. Quando o x é menor do que zero, ela é a função constante 1. Quando x está entre 0 e 2, incluindo o zero, ela se comporta como uma função afim x mais 1. E quando o x é maior do que ou igual a 2, o comportamento dela volta a ser constante e é a função f de x igual a 3. Então, se quisermos fazer o gráfico desse tipo de função, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dividir o intervalo exatamente nessas partes aqui, né? Ó, menor do que 0, entre 0 e 2 e maior do que ou igual a 2. E o gráfico ficará assim, ó. Até chegar no zero, a função tem um comportamento constante. Então, está aqui, ó, f de x igual a 1, ela é constante. Deixa eu sair aqui da frente, olha só. Então, nós temos, só recapitulando, quando a função, o x, né, o domínio, ele é menor do que zero, a função comporta-se de maneira constante aqui. Quando está entre 0 e 2, ela é uma função crescente, uma função afim. E depois que passa do 2, né, do 2 em diante, nós temos de volta a nossa função constante. E por que estou falando de função definida por várias sentenças? Porque a função modular, como nós já vimos, o módulo de x é definido por duas sentenças. Mas antes disso, deixa eu apresentar para vocês aqui um exemplo contextualizado. Está aí a conta d'água. Esse aí são dados, né, que foram divulgados pela concessionária de água. E temos aí, olha só, de abastecimento de águas. Temos o seguinte: até 10 metros cúbicos, nós temos que é pago uma tarifa fixa de R$ 8,07. De 11 a 15 metros cúbicos, cada metro cúbico de água vai custar R$ 4,46. De 16 a 20 metros cúbicos de água, cada metro cúbico custará R$ 5,27. E de 21 a 30 metros cúbicos de água, cada metro cúbico nesse intervalo custa R$ 5,94. Então, vejam aí que se nós considerarmos, né, que a função retorna o valor a ser pago, esse valor a ser pago vai ser definido aí por vários pedacinhos, a depender da quantidade de metros cúbicos consumidos, né, por essa residência, enfim, por esse comércio. E temos o seguinte, ó, a função ficará exatamente dessa maneira. Quando x é menor do que ou igual a 10, vai ser pago um valor constante, um valor fixo aí de R$ 8,07. No intervalo de 10 a 15, o valor a ser pago é calculado dessa maneira, ó, R$ 8,07, que foi até os 10 metros cúbicos, e o excesso, que é dado por x menos 10,
multiplicado por 4,46, já que cada metro cúbico agora custa 4,46. Então vejam que a conta de água é um exemplo muito comum das funções definidas por várias sentenças. Agora que já sabemos como é uma função definida por várias sentenças, podemos agora, de fato, ir para a função modular. Nós já sabemos o que é o módulo de um número, representamos o módulo de x, vimos o que é uma função definida por várias sentenças, como é que é o gráfico de uma função desse tipo. Então agora vamos aqui, deixa eu clicar aqui para nós vermos a função modular. Olha só, uma aplicação de reais em reais recebe o nome de função módulo ou função modular, quando a cada x pertencente aos reais, associa o elemento módulo de x também real. Então está aí, f de x igual a módulo de x. Mas vejam, como nós definimos que o módulo de x não é o próprio x, o módulo de x nós temos que definir de duas maneiras, então podemos trazer isso para cá, olha só. A função f ela pode ser escrita assim, ó, x se x é maior do que ou igual a zero, e menos x se x for menor do que zero. E como é que seria então o gráfico dessa função? Seria dessa maneira aqui, ó. Quando nós temos, tá aqui, ó, o x menor do que zero, ela se comporta como uma função menos x, que é uma função afim decrescente, a função linear, né? Ó, tá aqui. E quando o x é maior do que zero, ou seja, daqui, né, do zero para a direita, ela se comporta como uma função identidade. Está aqui, ó, f de x igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, esse v, aqui, vamos assim dizer, é o gráfico da nossa função modular. E daí vamos lembrar lá da nossa aula, que nós fizemos estudo do gráfico, né, algumas tipologias de funções, vimos que uma das características da função par é que ela é simétrica em relação ao eixo y, e isso acontece com a função modular. Então, a função modular ela é um exemplo também de função par. Então, para finalizar a nossa aula, né, para que não fique uma aula muito extensa, vou trazer aqui um exemplo interessante e que vai ser importante quando nós quisermos fazer gráficos de funções modulares, resolver equações modulares, que é o seguinte, olha só. Como é que nós podemos escrever essa função aqui? Veja, ó, vamos considerar uma função, uma aplicação f de reais para os reais, definida por f de x igual a módulo de 2x menos 3 mais 5x menos 2. Então, como é que nós escrevemos essa função que eu acabei de fazer aqui? Usando aquela formulazinha definida por várias sentenças, né? Ou seja, como é que eu escrevo essa função sem esses módulos aí? Então, vamos lembrar, olha só. Pessoal, quanto equivale o módulo de 2x menos 3? Deixa eu sair aqui bem rapidinho, tá bom? Olha só. Quanto equivale o módulo de 2x menos 3? Vamos aqui. O módulo de 2x menos 3 ele vai ser igual ao próprio 2x menos 3 se o 2x menos 3 for maior do que ou igual a zero. Mas o que significa o 2x menos 3 ser maior do que ou igual a zero? Isso aqui virou uma inequação do primeiro grau, não é? Então, como é que nós resolvemos essa inequação? Passando, olha só, o 3 para lá, o 3 fica positivo, e o 2 vai dividindo. Então, nós temos aqui uma condição, né? Se o x for maior do que ou igual a 3 sobre 2. Então, temos aí essa condição, olha só. A nossa função ela será igual a 2x menos 3, né? Pelo menos a parte do módulo, se o x for maior do que ou igual a 3 sobre 2. E será igual a menos 2x menos 3 se 2x menos 3 for menor do que zero. Ou seja, nós temos a condição aqui, ó, se o x for menor do que 3 sobre 2. Então, como nós abrimos o módulo já, né, que o módulo vai ser igual a isso, aí nós podemos então voltar para a nossa função f e escrever da seguinte maneira, olha só. A nossa função f, ela é definida por partes,
será dada por 2x menos 3 mais 5x menos 2. Aí podemos fazer continhas aqui. 2x mais 5x dá 7x, né? Então, 7x menos 3 menos 2, menos 5. Isso aqui se acontecer o quê? Se o nosso x for maior do que ou igual a 3 sobre 2. E ela será igual a, vamos fazer aqui jogo de sinais, ó, menos 2x mais 3, e aí completamos, ó, mais 5x menos 2, vamos fazer continhas. 2x, menos 2x mais 5x, vai ser igual a 3x, não é? Ó? E daí, ó, mais 3 menos 2 vai ser igual a mais 1. E daí, isso aqui acontece quando? Quando x é menor do que 3 sobre 2. Então, vejam, ó, a nossa função que com módulo, né, f de x igual a módulo de 2x menos 3 mais 5x menos 2, ela pode ser expressa dessa maneira. Então, se eu quero fazer o gráfico dessa função, a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu chamo de abrir o módulo. Abrir o módulo significa escrever, ou seja, reescrever a função f sem usar o módulo. E para tirarmos o módulo, temos que usar a definição do módulo, né? Ó, o módulo de alguma coisa, e essa alguma coisa está sendo 2x menos 3, será a própria coisa, ou seja, o módulo de 2x menos 3 será o próprio 2x menos 3, se o 2x menos 3 for positivo. E para que o 2x menos 3 seja positivo, o x tem que ser maior do que ou igual a 3 sobre 2. Então, feitas as condições, nós chegamos que f de x tem o comportamento de 7x menos 5 quando x é maior do que ou igual a 3 sobre 2, e a nossa função f tem como comportamento 3x mais 1 quando x ele é menor do que 3 sobre 2. Então, deixa eu voltar aqui. Espero que vocês tenham compreendido, que essa aula tenha sido de maneira satisfatória, servido para o conhecimento, né, para alavancar aí o conhecimento de vocês. E, claro, pessoal, estou à disposição sempre. Fique à vontade para tecer comentários e até a próxima. Valeu!